Fala pessoal, tudo bom? Iniciando mais um Café com Teu Advogado. E o tema de hoje nós vamos falar como construir respeito e autoridade na execução penal e a visão de uma advogada criminalista na linha de frente, estando aqui com a doutora Érica Rato. Então vamos lá e roda a vinheta. Apresentando aqui a doutora Érica, seja muito bem-vinda. A doutora Érica é advogada criminalista, formada em Direito em 2008, pós-graduada em Direito Penal, Processo Penal, Perícia Judicial, Criminalística, pós-graduanda em Direito das Mulheres, mestrando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, presidente da Comissão de Execução Penal, conselheira estadual aqui da OAB-MS e colunista do site O Garantista. Doutora Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estaremos aí para esclarecer qualquer assunto direcionado à atuação da mulher na advocacia, sobretudo na execução penal. É um prazer tê-la aqui conosco e já iniciando uma pergunta capciosa, uma pergunta polêmica. Como que foi o início da trajetória da sua advocacia criminal e se houve resistência por ser mulher advogada? Com certeza, sim. Houve muita resistência. Não foi fácil, mas no início, eu digo assim, direcionada exatamente na atuação no âmbito da execução penal. Houve muita resistência, muitos olhares de preconceito, de olhares subestimando a sua capacidade técnica pelo fato de você ser mulher, mas eu resisti e a cada resistência se tornou um combustível para eu continuar atuando e estou até hoje. Se a gente for observar o ambiente da advocacia e principalmente da advocacia criminal, é um ambiente que, assim, predominantemente ele é um ambiente masculino. Então, os agentes, os presos, a quantidade de presos do sexo masculino é muito maior que do sexo feminino. Então, assim, é um ambiente predominantemente masculino e uma advogada mulher na atuação, por isso que eu fiz questão de te chamar pela sua experiência, pelo tanto que você estuda sobre esse assunto, para mostrar e dar conselhos para as advogadas mulheres que querem enfrentar a advocacia criminal, que não é fácil também. Sim. E aí tem mais essa barreira com relação a ser mulher nesse ambiente predominantemente masculino. E quais as estratégias que você usa para manter esse respeito institucional? Existe alguma estratégia que você pontua, principalmente nas inspeções, atendimentos prisionais? Como que você costuma fazer nessas suas atuações? Sim, desde a época acadêmica e também da minha vida como estagiária, eu aprendi que o respeito ele não é dado, ele não é pedido. O respeito, ele é conquistado. E no meu ponto de vista, eu vejo que hoje eu conquistei esse respeito através de técnica, de atuar de forma técnica, atuar de forma segura e atuar de forma ética. Isso foi um dos pilares que você encontrou. Sim. Ali para conseguir uma atuação de respeito. Sim, assim, no meu ponto de vista, eu vejo que esses foram os pilares mesmo para ter um respeito dentro do sistema prisional como advogada mulher. Como que você, na sua carreira, você começou a atuar nos processos de conhecimento, na execução penal? Foi direto, teve alguma mudança nisso? Como foi? No início da minha carreira, eu comecei a atuar exatamente no âmbito da execução penal. Não atuava em processos de conhecimento. E tem alguma dica que você possa passar para essas mulheres advogadas com relação a essa atuação, para quem está querendo iniciar, né? Ou para quem já atua, melhorar a atuação no caso? Sempre me perguntam se eu não tive medo no início. Mas o medo é normal. O medo, até hoje, eu enfrento em determinadas situações, em determinados processos, que eu assumo a defesa, mas é com esse medo, é com essa resistência e com a sua técnica, com a sua postura, que você tem que se posicionar. Não, o medo sempre vai aparecer. Não tem como você fugir do medo.
E o nervosismo, o medo, eu acho que são questões naturais que a gente vai enfrentando, né, no nosso dia a dia. Até quando vai fazer uma sustentação oral, vai despachar com o juiz. E eu costumo dizer que o conhecimento é quem vai diminuir ou ao menos tirar esse frio da barriga amenizar. Que você tem, amenizar. Mas o medo continua. Continua. O nervoso e continua. E o dia que parar o frio da barriga, você pode tem mudar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de errado. Porque até hoje, assim, eu vou fazer, a gente acaba sentindo aquele frio na barriga, mas sabe que está preparado. Sim. É algo que a profissão, ela também te desafia muito. Isso é que eu acho interessante na advocacia criminal também. Eu vejo, às vezes, o meu medo é superado com o conhecimento que eu tenho do processo. Se eu conheço o processo, não tem por que eu ter medo. Embora aquele frio na barriga sempre vai ter. Exatamente. E assim, um ponto importante, esse do conhecer o processo. Quem nós temos do outro lado? Temos o Ministério Público que vai fazer as acusações, tudo, mas o Ministério Público tem inúmeros processos. Você, enquanto advogado, tem aquele cliente justamente para ter um tempo maior e a quantidade de processos muito menor que o Ministério Público na atuação do seu escritório. Dependendo do escritório, mas assim, a atuação deve ser focada no que aconteceu, no que estão os fatos do processo. Digo isso porque teve um caso interessante que eu estava fazendo uma audiência de custódia e assim, você pode não saber mais que o promotor na questão do direito, mas acho que é a obrigação do advogado saber mais do processo Sim. do que o promotor que está ali. Sim. Você tem que saber de cabo a rabo o que está ali no processo. E aí o que aconteceu? Era uma questão de furto de arma, ou disparo de arma de fogo, alguma coisa assim. Era disparo ou ameaça da arma, alguma coisa assim. E aí o meu cliente, ele tinha achado aquela arma. Então ele não tinha comprado nem nada disso. E o Ministério Público, na hora de oferecer a fiança ali, falou, ó, doutor, se ele teve condição de ter essa arma, de comprar essa arma custa uns R$4.000, então aplica a fiança. Então assim, ele não teve o tempo hábil ali de ele, saberia a parte jurídica, Sim. mas eu conheço o processo. Falei, excelência, está escrito nos autos das páginas tal, que o meu cliente achou aquela arma em tal lugar e estava realmente constando tudo. Então, o meu cliente não é uma pessoa que tem condição financeira e tudo mais, e aplicou a fiança no mínimo. Então, assim, um exemplo que eu lembrei agora rápido, justamente disso. A gente, às vezes, quer saber mais, eu não sei tanto do direito, não sei, mas o fato nem está tanto no direito, sim. e sim no conhecimento do processo. Sim. Saber o que realmente tem ali no processo, isso vai te dar segurança ali na hora de você atuar. Não é isso? Sim. Mais ou menos. Em relação a isso que você está falando, de você conhecer o processo, que nem no âmbito da execução penal. Eu tenho um costume, uma regra, né? Quando eu recebo algum familiar de alguma pessoa que está presa, que já foi condenado, né? E que começou o início ali do cumprimento da pena, eu não vou no presídio atender aquele cliente, aquele sentenciado, sem antes de analisar a execução penal dele. E engraçado que aí acaba quebrando essa fragilidade da mulher, porque quando você vai atendê-lo, ele começa a perceber que você já sabe, olhou o processo dele, que você olhou o processo dele com outros olhos. Você não vai lá simplesmente atendê-lo. Olha, o seu pedido, a sua progressão, o seu semiaberto está previsto para tal data, seu livramento está previsto para tal data, a fração do seu crime está correta, e você começa a conversar com ele outros elementos que foram discutidos lá desde o início das audiências, da sentença, e ele começa a te olhar com outros olhos, e com certeza deve passar na cabeça dele. Nossa, a doutora realmente conhece, ela olhou o meu caso, ela me viu como outra pessoa, não só como um preso que foi condenado. É muito interessante você já ir além quando vai atender o sentenciado, o preso que já tem uma condenação transitada em julgado. Então, para quem está iniciando, para quem quer ingressar, presta atenção, acho que essa fala é essencial. Essa fala essencial vai mudar a forma de trabalho que você vai atuar ali e vai trazer, vai fazer com que você feche aquele contrato. É um Sim. diferencial que você vai oferecer para o seu cliente ali na hora. Ou seja, o familiar te procurou, como nesse caso, o familiar me procurou,
já pegou ali o cálculo de pena, falou, não, peraí, vou fazer um estudo aqui. Porque o preso só tem aquele processo, ele estudou aquilo ali de cabo a rabo também, ele vai questionar você ali. Então, se você chega apontando ali, mostrando, fala, não, peraí. E depois, na hora da visita, ele vai falar, ó, a fulana, a doutora esteve aqui, conversou, e eu senti confiança. Porque a família não vai fechar contigo sem antes conversar. Exatamente. E aí, às vezes, já aconteceu o caso de estar fazendo o atendimento no presídio e ele simplesmente falou assim, nossa, doutora, mas ninguém nunca falou isso pra mim, ninguém nunca perguntou isso pra mim. A senhora viu tudo? A senhora olhou tudo? Sim, claro. Como que eu vou vir atender você sem conhecer o que aconteceu no seu caso, no seu processo em si, né? Isso encurta ali o tempo de contratação também. Sim, super. Em 2 passos. Sim, Você falou com a família, falou com ele, a família geralmente naquela semana vai na visita, já falou, ó, gostou da fulana? Quem vai fazer os pagamentos são geralmente a família ali, sim, né? Ou alguém que ele indica. Falou, não, sentir confiança, fecha com ela o contrato. Exatamente. Já passa uma segurança. E isso é questão, o atendimento ali, eu não tenho o costume de demorar muito nos meus atendimentos, né? Salvo em situações que são processos de conhecimento, que você tem que orientar o cliente, preparar o cliente para a audiência, né? Já um atendimento direcionado à execução penal em si, não é um atendimento demorado, né? Acredito que aí em 20, 30 minutos no máximo, você consiga passar para ele toda a situação processual dele, da execução penal dele. E se tiver alguma questão que o preso te pergunte, que você não saiba responder na hora, eu falo porque eu já tive casos de que a pessoa passou uma informação técnica errada, como, por exemplo, que homicídio simples, tratava na progressão de regime como hediondo. Então, assim, tinha passado essa informação, a família entrou. Então, assim, se tem dúvida, fala, eu vou verificar, porque o que acontece? O preso, ele ouve histórias, vai ouvindo notícias ali, né? Ah, saiu decisão de fulano de tal. Doutor, eu ouvi que isso aqui, ó, do meu, não é nos 3/5, é 1/6. Aí, se você não tem toda aquela segurança, fala, não, eu posso verificar, eu vou ver se teve alguma atualização, fala assim, e depois você retorna. Acho que não precisa engessar tanto. E o advogado tem essa liberdade, mas também não pode demorar muito lá no atendimento, né? Tem essa liberdade de retornar, passar o que você verificou ali para ele. Então, são casos que o advogado tinha passado a informação, e aí na hora que o preso faz o cálculo, né? Porque eles sabem. É crime hediondo, então, 40% que mudou, não sei o quê. E aí ele fez e ia cumprir mais uns 2 anos a mais da pena. Eu falei, não, era homicídio simples, não caracteriza como hediondo para progressão de regime. Aí eu refiz o cálculo, passei para a família, nem tinha falado com o interno, e aí eu levei para ele, por conta de uma informação errada que veio de um outro colega que às vezes não passou ali na hora ou apenas concordou. Né? E assim, a gente tem que levar em consideração também que muitas execuções, elas geram o relatório da situação processual de forma errada. Exato. Ela gera. Porque são seres humanos que estão preenchendo aquilo também. Então não é Teve uma vez que falou, doutor, eu vi lá no presídio de Mossoró, não sei, que como era regime fechado, ele estava no semiaberto, a pena correta era semiaberto, lá era fechado, contava em dobro. Lá por conta acho que até teve uma notícia dessa, da situação degradante do presídio, não sei se você chegou. Sim, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí eles querem aplicar em todos os presídios. Quer aplicar em tudo. Sim. Então assim, você não vai, não dá. Fala, não, eu vou analisar isso, realmente eu acho difícil. Eu sempre trabalho nessa probabilidade, a probabilidade maior ou menor, mas nunca naquela certeza de fato. Até porque é o juiz que decide. Sim. Então, aí alguns até querem que você faça o pedido mesmo não cabendo. Você fala, ó, eu não acho que cabe isso, não sei o quê. Não vai que cola, né? Exatamente. E assim, nessas atuações suas, vamos lá, você entende que existe uma discriminação de gênero com relação nos presídios ou fórum que impacte na defesa desses processos?
Por ser mulher advogada. Por ser, sim, nós somos uma sociedade historicamente machista, né? Então, quando a família procura uma advogada mulher, né? O sentenciado, a pessoa que está presa é um homem. E aí o homem, pelo fato da sociedade já vir dessa cultura, ele já pensa, mas uma mulher não vai conseguir me defender de uma forma correta, de uma forma técnica, de uma forma que possa vir um resultado satisfatório, pelo fato dela ser mulher, porque o homem é mais forte. E nós, infelizmente, somos vistas como sexo frágil. Então a gente já enfrenta no início da contratação esse preconceito do próprio cliente. Só que a partir do momento que você se posiciona perante aquele cliente que você vai atender e ele começa a perceber que você tem conhecimento e que você está preocupada com a situação dele, ele começa a ver, não, essa advogada é diferencial, ela tem um diferencial, ela olhou para o meu caso, ela sabe o que ela está falando. Então a mesma força que um advogado homem vai ter para me defender, ela também vai ter. Levando conhecimento, essa Exatamente. palavra. Exatamente. Essa palavra. O estudo, o conhecimento que vai trazer essa... Infelizmente, né? Acho que é uma situação que você tem um preconceito e aí você tem que quebrar isso, né? Não tem uma... Eu já tive casos no início da minha atuação na execução penal de clientes que tinham 5, 6 condenações unificadas na execução penal, tiveram advogados, homens, né? De renomes, inclusive de fora daqui do estado, e quando eu fui atendê-lo, fui analisar a situação dele, consegui identificar 3 processos criminais que dariam para discutir a dosimetria da pena. Olha só. Né? E fechei o contrato com ele, fiz a revisão criminal. Depois da revisão criminal, uma ou duas aqui no Tribunal de Justiça, houve um resultado satisfatório. O último, esse foi o meu primeiro. O último não consegui um resultado satisfatório e fui para Brasília. Entrei com a habeas corpus substitutivo e consegui o resultado nas 3 condenações dele, seja, que estavam unificadas. Só propaganda lá. Exatamente, esse foi o meu primeiro caso. Infelizmente. Primeiro caso já? Esse foi o meu primeiro caso lá, sim. Olha só. Aí depois que eu fui levar o resultado para ele, no caso da primeira, né, que eu fiz, ele falou, nossa, doutora, nem meu advogado conseguiu. Olha só. E a senhora conseguiu. Tá vendo o preconceito como existe no início? Cara, olha, não, e assim, é interessante que você vai falando, consegue todo o trabalho e chega e fala, nem meu advogado... Cara, é incrível, né? E assim, manter uma postura, eu não sei, assim, por isso que fiz questão de te chamar, porque assim, é um posicionamento que só vocês, mulheres advogadas, que enfrentariam, e manter uma compostura para continuar o trabalho, né? Aí eu assim, eu até falei para ele, olha, realmente, mas pode ser que o seu advogado, né, ele seguiu uma linha, uma tese diferente da minha. Ele não conseguiu enxergar o que eu enxerguei no seu processo. E graças a Deus, né, felizmente, houve um resultado favorável. Olha só. Não, e não precisa nem você ficar falando mal do colega. Sim, jamais. Você valoriza o seu. Cada pessoa pensa de uma forma diferente. Dessa linha aí. Exatamente. A gente não precisa criticar o do colega, mas mostrar assim, ó, eu verifiquei assim, talvez o colega viu de outra maneira, ou viu de outro tipo, mas realmente dá para aplicar isso, tal, e fez. Exatamente, são visões distintas, né? Para ele ali na hora de... E essa questão de visões distintas, a mulher, ela é muito mais sensível e muito mais perceptiva do que um homem. Em determinadas situações, sim. De detalhes também. Detalhes, exatamente. Eu acho que é interessante esse exatamente. lado. Porque o direito penal tem muito disso, principalmente na fase processual, na fase de inquirição, na fase de investigação ali. Tem muitos detalhes que podem mudar totalmente o curso do processo. Sim. E a mulher... E pela própria natureza da mulher, né? Consegue fazer várias coisas exatamente. ao mesmo tempo, né? O homem já não tem que fazer uma coisa só. Não desprezando a conduta do homem. Sei, né? não generalizando. Não, mas isso não é inegável. Não tem como negar que a mulher tem uma percepção, uma sensibilidade maior do que o homem.
E quando da atuação, assim, no presídio, quando você defende também mulheres lá, você sente que tem alguma diferença com relação a isso ou não? Sim. Também? Com mulher também? É. Com a mulher também, porque a própria mulher julga a própria mulher. O trabalho da mulher. Sim. E a mesma forma que o homem, o cliente homem vai contratar uma mulher, a mulher pensa da mesma forma. Não, mas um homem vai me defender com mais garra, com mais determinação do que uma mulher. Então, o preconceito é de ambos os lados. Seja de um cliente homem, seja de uma cliente mulher. Então, barreira para ser quebrada nisso daí é conhecimento, é técnica, é aplicação. Sim. E vai enfrentando e enfrenta de cabeça erguida. Ouviu ali determinado. Igual essa fala que você mencionou. Fez todo o trabalho. Nem o meu advogado conseguiu. Então aí você fala, aí parece aí que é um balde de água fria. Toma aquele balde de água, conta até 10, respira e segue, continua. Cara, não é fácil mesmo. E se você pudesse dar uma dica de ouro para advogados que querem construir autoridade na execução penal, dica de ouro, qual seria? Estudem, né? Porque o conhecimento, a técnica, a forma que você trabalha, você vai adquirir através do conhecimento. E isso você já percebe que no início você já é barrada, a sua contratação já é barrada pelo fato de você ser mulher e de você ter um intelecto menor do que de um homem. Então, o fato de você estudar, ter conhecimento, analisar o processo, saber o que você está fazendo, vai demonstrar o seu diferencial. E essa é a primeira questão no meu ponto de vista, entendeu? Para trazer esse conhecimento, essa técnica, porque querendo ou não, vai enfrentar. Sim, porque existem clientes que conhecem mais da lei do que o próprio advogado, né? Ou então ele vai chegar ali também. e ele vai começar a testar você. Ele começa, sem você perceber, ele começa a testar para saber se... Deixa eu ver se essa advogada sabe o que ela está falando. E eles testam você a todo momento. Testam você a todo momento. Não, eles ficam lá analisando o cálculo, analisando a pena, o direito que dá, o que dá para fazer. Então, tudo isso eles vão te questionar ali na hora do atendimento. E se você não tem um mínimo de técnica ali para atuar, então acho que esse ponto realmente é importante para o advogado, até para o homem advogado também. Tem muito advogado que vai despreparado assim. E a lei de execução penal você tem que estudar ela, tem que se debruçar sobre as atualizações, Sim. Né, dessas entendimentos, precedentes, né? Então você tem que estar atenta a todo momento, E até falando de atualizações, né? A Lei Maria da Penha e o feminicídio, eles impactam de forma nos crimes cometidos por mulheres, né? Como que isso é tratado na execução penal? Olha, eu vejo que a Lei Maria da Penha, ela teve um avanço, né, significativo, né? Teve um avanço significativo em relação à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Mas eu vejo que essa perspectiva ainda é invisível no âmbito do sistema prisional quando mulheres são acusadas de ter cometido crimes e são encarceradas. Porque muitas vezes, e a maioria das mulheres hoje que estão encarceradas, também possuem um histórico de violência doméstica. Muitas que estão lá cumprindo pena já foram vítimas de violência doméstica. Já foram estupradas, já foram violentadas. E o nosso sistema prisional, o nosso sistema de justiça, ele não possui uma política pública específica no âmbito da execução penal para tratar essas mulheres que são inseridas no cárcere e que, na verdade, em seu histórico anterior também são vítimas. Sofreram violência doméstica. Sim. O preso mulher, né, a interna, é um ponto interessante também, porque se a gente for olhar num conceito amplo, não generalizando, mas olhando num conceito amplo, as mulheres, a maioria é tráfico também. Sim. Né? Tráfico de drogas. É o crime que mais prende. Sim. E geralmente o negócio é do marido, do namorado, do convivente. E aí a pessoa é presa primeiro,
o marido vai preso, quem que sobra para tocar o negócio? Porque tem que alimentar filho, tem que continuar de casa, tem que... ou seja, é uma política pública, igual você falou. E a gente tem que ter esse olhar macro sobre essa situação. Sim, são mulheres completamente vulneráveis. E ela se vê numa situação que ela não consegue dinheiro para pagar as coisas, às vezes até pagar o advogado, pagar os custos, né, de casa, e acaba se envolvendo no crime também. E aí, quando vai presa, nem visita elas recebem. Sim. Porque o marido já está preso, a filha às vezes vai para o conselho tutelar, ou se tem algum familiar. Então, é uma situação realmente degradante. Né? E o sistema de justiça não consegue enxergar essa mulher que foi acusada de cometer um crime como também vítima de violência doméstica. Lá no começo. O seu histórico, o que aconteceu, o que levou, não justifica. Mas são mulheres que também são vítimas de violência e não são devidamente tratadas e devidamente recebidas quando são inseridas no sistema carcerário. E assim, o papel também do judiciário é olhar ao sistema de segurança pública de um modo de que a gente não pode só punir. A gente tem que pensar os motivos, e os motivos não que isso deveria acontecer. Não, mas entender para tentar mudar aquilo, mudar aquela situação que gerou aquela prisão. Então, uma política pública nesse sentido. Sim, nesse sentido. Para não só punir. De olhar também para a perspectiva de gênero das mulheres que são inseridas dentro do sistema prisional. Inclusive, tem uma obra que foi lançada agora, lançado pela Abracrim Mulher Nacional, que se chama As Criminalistas. E foi uma reunião de advogadas de todos os estados, né? Da Abracrim Mulher estadual de cada estado. E nós aqui do estado de Mato Grosso do Sul conseguimos reunir, salvo engano, 8 ou 9 artigos dentro do direito penal. São temas específicos. Inclusive, nessa obra, eu trago um tema da perspectiva de gênero das mulheres encarceradas, como elas são tratadas. E teve um aumento também nessa população carcerária feminina, né? Sempre tem. Deu uma diminuída agora, né? Mas assim, é um aumento é muito grande, é muito grande. Talvez, né? Talvez por conta dessa falta de olhar do seu histórico anterior, talvez seja um motivo também do encarceramento em massa do sexo feminino, né? E que tipo de suporte jurídico você entende que ainda falta para essas mulheres encarceradas? Eu vejo que hoje, vejo pouco, na verdade, na atuação, no suporte jurídico, na atuação ali técnica do advogado, eu vejo poucos advogados utilizarem dos argumentos que estão previstos em instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Inclusive, existem inúmeros instrumentos, cito aqui regras de Bangkok, regras de Mandela, em que ali, nesses instrumentos, existem situações específicas que são direcionadas à mulher dentro da perspectiva de gênero. E eu vejo pouco a utilização desses instrumentos internacionais em favor da mulher encarcerada. Interessante. E voltando para a sua experiência, assim, durante essa sua atuação como advogada criminalista, teve algum fato que você possa contar aqui para nós, que você sentiu esse preconceito durante a sua atuação? Sim. Teve algum? Você pode contar aí para nós? E eu tremi na base, mas eu mantive firme e resistente. Inclusive, foi o meu primeiro processo administrativo, né, no âmbito da unidade prisional, que eu fui contratada para atuar como advogada na defesa do processo administrativo. E no processo administrativo, no âmbito prisional, todo mundo sabe que as regras aplicadas são as regras também do Código de Processo Penal. Contraditório, ampla defesa, né? A defesa tem o direito de participar de todos os atos, tem o direito de realizar perguntas para as testemunhas. E em determinado dia, fui lá, né, participar das inquirições e eu fiz questão, mandei uma petição informando que eu queria participar de todos os atos. E naquele dia, em determinado momento,
o presidente da comissão disciplinar começou a fazer a inquirição do agente público e passou a pergunta para mim. Quando eu comecei a fazer a pergunta, o agente público simplesmente olhou para mim e disse: doutora, eu não deveria nem estar aqui, você não deveria nem estar aqui. Eu simplesmente olhei para ele, mas por que o senhor está dizendo isso para mim? Porque eu não sou obrigada a responder as suas perguntas. Para mim... Ele testemunha. Ele testemunha. Eu não sou obrigada a responder as perguntas que a senhora está fazendo para mim. Na minha opinião, a senhora não tinha nem que estar aqui dentro do presídio. Olha só que audácia. Agora você imagina aquela situação, eu sozinha, meu primeiro processo administrativo, e eu fiquei simplesmente sem reação. E o presidente da comissão processante, ele viu a conduta machista, porque foi uma conduta machista, porque se fosse com um homem, ele não iria agir daquela forma, ele não iria apontar o dedo, que ele apontou o dedo para mim. Ele apontou: você não deveria nem estar aqui. Ele pegou e tentou amenizar a situação, explicou para o agente, para o policial penal, que eu tinha o direito sim de estar ali e que ele teria que responder as minhas perguntas sim, porque ele era testemunha. Só que eu estava diante daquela situação que eu ia perguntar o que para ele? Depois disso, minhas pernas, te juro, eu não tinha perna, só que eu mantive firme ali. Porque foi minha primeira experiência que eu já recebo um choque desse, ele foi agressivo, ele foi muito agressivo. E aí simplesmente eu olhei pro presidente da comissão e falei assim: olha, diante da conduta adotada pelo policial aqui, que o senhor presenciou e viu muito bem, a defesa não tem perguntas, mas eu gostaria que o senhor deixasse registrado na ata o que aconteceu aqui dentro. E o resultado melhor veio depois. E aí? Eram 2 processos administrativos que o meu cliente estava sendo acusado de ter cometido falta grave e eu consegui absolvê-lo nos 2. Olha só. Então a resposta veio... A resposta veio. Foi difícil manter a calma, mas... E veja, para o lado, uma falta grave dessa aí, volta a database, ou seja, o prejuízo que o cliente não ia ter ali. E depois dessa experiência, eu até comentei depois com esse meu cliente, que eu falei que eu nunca mais ia fazer processo administrativo, porque eu fiquei traumatizada do jeito que ele falou comigo. Sai daqui, o que você está fazendo aqui? Eu não sou obrigada a responder você. Ainda mais você, né? Mulher, né? E foram inúmeros processos administrativos que eu passei a atuar depois disso. Olha só. Não pode se deixar abalar, não tem que ser resistente. Cada resistência um combustível para continuar. É isso aí. E caminhando já para o final aqui da nossa entrevista, queria que você deixasse um recado para as advogadas mulheres que pretendem ou que já estão atuando na área criminal. Bom, meu recado é: mulher é mulher em qualquer lugar. Mulher advogada criminalista é onde ela quiser. Seja num presídio, seja num parlatório, seja numa tribuna ou em audiências em que foi conferido a você a confiança do seu cliente em lutar pelos direitos dele, pela liberdade dele. Então, se posiciona, tenha técnica, tenha respeito, tenha ética e seja você, mulher advogada criminalista, onde você quiser. Olha só, parabéns, isso aí. Muito obrigado, doutora Érica. Imagina. Obrigado por participar desse quadro. E o nosso intuito aqui realmente é trazer conhecimento para você que quer atuar na advocacia criminal, principalmente na área da execução penal. Doutora, um prazer. Prazer foi meu. Aqui conosco. Muito obrigada a todos, espero ter ajudado em alguma coisa. E se você gostou, já comenta, compartilha, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que merece e precisa receber essas dicas, esses recados. E é isso aí. Até mais. Fiquem com Deus.